Nesse vídeo aqui, eu vou ensinar para vocês uma técnica simples e fácil para você pegar um desenho do papel e passar para a tela. Então, vamos lá! E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Amaury Júnior, eu sou artista plástico e professor de pintura. E hoje eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês, que é a continuação aí dos 3 vídeos que eu mencionei, tá? Mas vale lembrar o seguinte, eu estou extraindo esse conteúdo aqui de um dos meus cursos de pintura, essas 3 aulas. Então, durante essa explicação, eu vou mencionar várias vezes algumas coisas, por exemplo, os modelos que eu vou disponibilizar e coisas do tipo, coisas que não fazem parte dessa aula aqui do YouTube. Eu vou até tentar cortar um pouco dessas coisas aí, desde que não atrapalhe o entendimento aqui da aula. Porque realmente é um conteúdo aí que faz parte de um dos meus cursos de pintura. Pessoal, aqui é o seguinte, primeiro, desculpa eu estar com essa camisa toda amassada, parecendo que saiu do bucho da vaca, porque eu peguei essa camisa aqui hoje para gravar e não olhei que estava precisando de ser passada, mas vamos lá. Pessoal, aqui é muito simples, quando vocês tiverem um desenho e vocês quiserem pintar uma tela, vou colocar aqui na tela o desenho e aqui uma tela, tá? Bom, você tem um desenho, você não sabe como você vai fazer para passar ele para a tela, uma tela bem maior que ele, mantendo as proporções corretas. Então existem várias técnicas, como eu já mencionei, e uma delas consiste basicamente em você quadricular todo esse desenho e depois quadricular a sua tela com as mesmas quantidades de linhas. Só que aqui é bem importante o que eu vou falar. Se o tamanho do seu desenho e da sua tela forem correspondentes, igual a proporção entre a altura e largura for correspondente na tela, não importa o quão maior a tela seja, se eles forem correspondentes, seu desenho vai ficar certinho. Se por acaso a tela for mais comprida ou mais achatada, dessa forma aqui, automaticamente o seu desenho também vai ficar mais achatado ou mais esticado. Então, é bom você também ter aí, entender do que se trata exatamente essa técnica para poder, caso precise, alterar um pouco as medidas aí do seu desenho, ou fazer mais céu ou fazer mais chão, que é o que a gente costuma fazer aí dentro da Academia da Pintura, onde eu consigo orientar de verdade os alunos, né, mais de perto, consigo avaliar, explicar e tudo mais. Geralmente eu consigo falar, ó, aqui você vai deixar mais céu, aqui você vai cortar um pouco da parte de baixo, aqui você vai trazer um pouco para cá, tá? Mas simplificando bem, se você for desenhar uma paisagem, não tem problema achatar ela um pouquinho ou esticar ela um pouquinho, não tem problema. Então essa técnica aqui vai atender bem, tá? E agora eu vou deixar com vocês a aula onde eu explico tudo isso. Só lembrando a vocês, quem quiser conhecer a Academia da Pintura ou outros cursos de pintura, vou deixar um link aqui na descrição para vocês conhecerem. E a Academia da Pintura abre uma nova turma agora na segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, dá uma olhadinha nos links que eu deixei aqui para ver quais cursos estão disponíveis. Só para mostrar aqui para vocês, esse desenho que eu estou colocando aqui na tela virou essa pintura aqui. E o passo a passo completo dessa pintura também está dentro da Academia da Pintura. Certinho, pessoal? Então agora com vocês a nossa aula. Nessa aula de hoje, eu vou ensinar para vocês como vocês vão pegar os desenhos que eu vou disponibilizar para vocês e vão passar ele para a tela, mantendo as proporções corretas, para você poder pintar da melhor forma possível, sabendo que o seu desenho ele está certinho onde ele deveria estar. Então, vamos lá. Como é feito esse processo? Existem várias e várias formas diferentes de fazer esse processo de passar o desenho para a tela. Inclusive, dentro da Academia da Pintura, em várias telas eu passo de formas diferentes para mostrar bem isso daí. Mas a forma mais comum, mais tradicional, que dá um resultado muito bom e é mais fácil também para vocês fazerem, é através do grid. Se vocês não sabem o que é o grid, eu vou pedir para o editor colocar aqui na frente um grid aqui. Bom, tem um grid aqui, tem uma grade. Se você notar, dentro de cada quadradinho você vai ver alguma coisa. Então isso daí simplesmente é o grid que ajuda a gente a passar o desenho do papel para a tela. Mauri, como é que uma grade dessa aí me ajuda a passar um desenho para a tela? Bom, aqui eu tenho o desenho de uma das pinturas aqui do Pintura Diária. Já está aqui nessa folha, inclusive vocês podem baixar lá na aula sobre isso daqui. Vou colocar ele aqui na tela para vocês verem. Se vocês notarem, a gente tem um desenho da composição que vai virar uma pintura. E a gente tem toda essa grade aí. E essa grade, ela serve para nos ajudar.
Se você notar, dentro de cada quadradinho vai ter alguma coisa. Por exemplo, nesses dois primeiros aí de cima não tem nada. Mas nesse terceiro aí, você já tem um pedaço das folhas e você já começa a perceber onde ele começa nessa linha e até onde ele vai nessa outra linha. Assim como do lado você consegue perceber onde ele começa, até onde ele vai e qual o movimento que ele faz aí dentro. Quando você começa a olhar para esses desenhos do grid desse jeito, entendendo onde cada coisa está passando aqui, você consegue passar o desenho de uma forma muito mais fácil. Você não precisa ter habilidade de desenho. Você só precisa olhar aqui. Ah, aqui tem essa voltinha e vem até aqui. Beleza, essa voltinha vem até aqui. E pronto, você consegue passar o desenho do papel para a tela. Aqui dentro do pintura diária, nós vamos ter telas que vão ficar na vertical, vamos ter tela que vai ficar na horizontal, vamos ter telas de vários tamanhos, a maioria vai ser telas médias assim. Então, cada desenho vai ter a recomendação de tamanho de tela para você usar. Mas, se você não encontrar o tamanho de tela exato, não tem problema. Você pode pegar uma tela de um tamanho próximo, você pode pegar uma tela menor, você pode pegar uma tela maior. Isso aí realmente é bem tranquilo para você adaptar. Em todos os outros cursos de pintura aí que eu já ministrei, geralmente essa questão foi uma questão tranquila para os alunos conseguirem adaptar. Esse desenho que a gente vai fazer, a tela, ela tá aqui na vertical, tá? Que é esse desenho aqui. Porém, se você quiser desenhar um grid na horizontal, vai dar exatamente na mesma. Só que na hora de fazer o desenho, a sua tela tem que estar na posição que está a recomendação do desenho. O grid nada mais é do que a gente fazer aquela grade que eu mostrei para vocês, a mesma grade que está no desenho aqui na tela. Então, eu vou colocar aqui na edição o seguinte, olha só, primeiro eu vou colocar o desenho aqui para vocês verem. Notem que a gente tem uma linha no meio cortando tudo, a gente tem outra linha no meio cortando tudo. E aí, a gente tem outra linha cortando essa parte que tinha ficado, outra linha cortando essa parte que tinha ficado, e aí tem mais duas linhas fechando isso daí. Então, a gente pode dizer que a gente tem uma cruz pegando tudo, e depois a gente faz mais algumas linhas aí para finalizar. Então, se a gente fosse olhar para essa tela aqui, seria o mesmo que eu dizer o seguinte, olha só, eu tenho uma linha cortando ela no meio, eu tenho uma linha cortando ela nesse sentido, e aí, aquele ponto do meio até o início, ali na metade dos dois eu tenho outra linha descendo, e aqui na metade dos dois eu tenho outra linha descendo. Então, para finalizar, a gente só teria que terminar essas linhas aqui para fechar de vez. E a gente tem o grid. Esse grid, ele pode ser desenhado com a tela em pé, ele pode ser desenhado com a tela deitada. Vai dar na mesma, realmente, porque se você vai marcar a metade aqui, e você vai fazer as outras marcações, é a mesma coisa de você fazer com ela em pé. Isso aqui não muda nada. Só estou explicando isso daqui porque às vezes pode ficar mais complicado para você no seu cavalete aí desenhar o grid com a tela em pé. Mas aí não tem problema, você pode desenhar o grid com a tela deitada, sem problema nenhum. Aí você pega o seu desenho. Hoje na aula de hoje eu vou pintar essa paisagem aqui. É uma paisagem vertical, a recomendação aqui de tela é 50x70. Ok, 50x70, vertical. O grid já está aqui, que você vai fazer o grid, né? Agora é só pegar e, desse primeiro aqui eu tenho isso, aquilo e vou desenhando. Essa parte aí, a explicação acho que deu para a gente entender. Agora vamos para a prática para vocês verem como é realmente esse processo. Vamos lá. Para fazer esse grid, uma coisa muito importante é que o risco tem que ser bem suave. Só que para caráter de didática, de ensino, eu vou fazer esse risco mais forte aqui, tá? Mais forte do que vocês devem fazer, para vocês conseguirem visualizar daí, vocês conseguirem ver o grid aqui, tá? Mas na casa de vocês vão fazer um risco bem suavezinho, para não dar muito trabalho para vocês cobrirem com a tinta. Bom, nós vamos precisar então de um lápis e uma régua. No meu caso aqui eu vou usar essa régua, que ela é um pouco maior, ela é mais fácil para a gente fazer isso daí. Uma coisa que é muito importante a gente observar é se a tela realmente tem a medida que diz que tem. Então, aqui, essa tela minha, a medida que está na embalagem é 50x70. Eu só vou conferir, dependendo do fabricante, às vezes a tela tem uma despadronização de tamanho e às vezes ela fica um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Essa daqui, por exemplo, ela tem 49,5, tá? Ela tem meio centímetro a menos. Eu vou considerar que tem 50, porque senão eu vou ter que fazer muita continha para fazer linhas aqui, não é o foco. Então, eu vou considerar que tem 50. E aqui, ela tem 69,5 também, quase 70. Ela é um pouquinho menor, pouca coisa menor, mas então vou considerar que tem 70, já que a diferença é tão pequena. Bom, sobre os lápis, um lápis legal para você fazer o quadriculado seria um lápis HB, que é um lápis mais clarinho, não solta tanto grafite igual um lápis 6B,
então é tranquilo para a gente riscar. Aqui no caso vou usar um lápis um pouco mais escuro para realmente marcar mais. Já para fazer o desenho mesmo, sem ser o grid, para fazer o desenho, é legal você usar um lápis um pouquinho mais forte, como um lápis 4B ou um lápis 6B, que já marca mais e vai ficar melhor para você visualizar o desenho. Bom, então vamos lá. Como vocês sabem, a gente vai dividir isso daqui, né? Como eu mencionei para vocês. Agora a gente vai começar aqui em cima, então, fazendo essa divisão. Bom, aqui em cima eu tenho 50 centímetros. Logo, eu sei que a metade, né, é 25, então eu vou vir aqui no 25 e vou marcar. Pode ser uma marcação bem suave, tá? Não precisa deixar muito marcado forte. Agora eu vou fazer a mesma marcação lá embaixo da tela. Peraí. Vamos lá. Vou marcar aqui no 25, porque a minha tela tem 50. Se a sua tela tiver outra medida, você vai usar a medida da sua tela, tá? Se tiver, por exemplo, 60 de largura, você vai usar a metade, que é 30. Se a tela tiver 40 de largura, você vai usar a metade, que é 20. E assim segue, tá bom? Bom, agora que a gente já fez uma marca aqui e a gente já fez uma marca aqui em cima, nós vamos pegar e vamos marcar de fora a fora. Aí, como eu falei, vocês vão fazer um risco bem suave. Já eu vou fazer um risco mais forte para vocês conseguirem ver de longe. Até passar mais vezes aqui, ó. Vocês podem passar o risco suave, suave, suave. Olha aí, ficou um risco muito forte, muito escuro. Não é o que eu quero que aconteça com a de vocês, tá bom? Beleza? A gente dividiu a nossa pintura, a nossa tela, desculpa, no meio, como eu tinha mostrado no início. Agora eu vou dividir ela no meio assim. E a gente tem aqui, então, aproximadamente 70 centímetros. Nós vamos vir aqui no 35, que é a metade de 70. Vamos marcar, vamos vir do lado de cá também, no 35, que é a metade de 70. E vamos passar uma linha. Ó, vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer. Vocês vão fazer só isso daqui, ó. Vocês só vão fazer um riscozinho fininho desse jeito. Vocês podem notar que é quase invisível. É isso que vocês vão fazer, tá? Aí no meu caso aqui eu vou passar mais forte, como eu já mencionei aqui várias vezes, para vocês conseguirem visualizar no vídeo de longe. Mas não recomendo que façam assim. Bom, agora que a gente já fez essa cruz aí no meio, nós vamos continuar a marcação das linhas. Que aqui no caso é pegar essa metade aqui de 25, a gente vai fazer a metade que é 12,5. 10, 11, 12,5. Vai dar mais ou menos aqui assim. Beleza, eu tenho a metade agora dessa parte aqui. Vou fazer a mesma coisa nessa metade de cá. Eu tenho aqui mais ou menos 25, vou marcar aqui mais ou menos 12,5, desculpa. 12,5. E agora, o que eu faço? Bom, vou fazer aqui embaixo. Se por algum motivo você estiver usando uma régua muito pequena, você pode marcar aqui no meio também e depois aqui embaixo e aí ir marcando até chegar de fora a fora. Ou pode usar outra tela como régua. Eu já usei demais, pessoal. Bota outra tela aqui como régua e faz a linha, tá bom? E aqui, vamos lá. Mesma coisa aqui. 25, eu vou marcar 12,5, que é a metade. E aqui também eu vou marcar 12,5, que é a metade. Agora a gente pode atravessar essa linha aqui. E agora eu vou fazer essa daqui. A gente terminou? Ainda não. Falta o quê? A gente só fez uma linha nesse sentido. Ainda falta a gente dividir no meio aqui e no meio aqui. E aí sim a gente finaliza o grid. Esse grid aqui vai ser padrão para praticamente todas as pinturas do Pintura Diária, tá bom? Agora aqui eu vou marcar 35. Ó, metade de 35 é 17,5. Então tem aqui 15, 16, 17,5. Vai dar mais ou menos aqui assim.
17,5. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui da tela. 15, 16, 17,5. Beleza, agora eu posso passar uma linha também de fora a fora aqui. E agora, para finalizar, a última linha aqui em cima. Bom, aqui, essa régua ela fica meio ruim para mim usar ali. Vou usar essa daqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho 35, né? Vou pegar aqui do 0 e vou marcar até o 17,5. 17,5. Deu aqui. Do lado de cá eu faço a mesma coisa. Do 0 até o 17,5. Deu aqui. Vou pegar. Deixa eu só conferir se é ali mesmo. Deixa eu só conferir se eu fiz no local exato aqui. Isso, tá no lugar certo. É bom às vezes você conferir antes de passar mais forte. E se estiver errado, não fica uma marcação muito escura. Pronto, aqui está o meu grid. Olha só, fiz todo aquele quadriculado igual. Deixa eu pegar aqui. O da folha. Então, agora fica muito fácil para mim passar o desenho. E esse quadriculado aqui, para ficar mais fácil, eu vou manter ele padrão em praticamente todas as pinturas do Pintura Diária. Se por algum motivo, em alguma das pinturas, a gente tiver outro formato de grid, eu aviso na aula específica. Mas a princípio a gente vai usar esse formato aqui para ficar mais fácil para todas as aulas. Beleza, você tem a sua tela no formato de grid já aqui, como é que você faz agora? Bom, você vai ver qual pintura você vai fazer, no caso aqui. Eu estou começando por essa pintura, tá? Que é a primeira pintura aqui da sequência. E eu vou fazer o desenho dela aqui para vocês verem, tá bom? Em cada uma das pinturas, como eu falei, não vai ter uma aula de eu mostrando, desenhando o grid, vindo aqui fazendo o desenho, porque é o mesmo processo, é exatamente o mesmo processo. Então assistam essa daqui, façam esse desenho, acompanhem essa primeira e depois vocês fazem na ordem que acharem melhor as pinturas, tá bom? Vamos lá, vamos para as dicas e como é que vocês vão fazer para pegar aí essa pintura e passar ela da melhor forma possível para a tela. Bom, nesse momento é realmente importante que você tenha em mãos esse desenho. Se você por algum motivo não tiver baixado esse desenho, ou o grid, ou seja o que for, tá aqui embaixo na área de download para você poder me acompanhar, tá bom? Deixa eu ver aqui por onde a gente vai começar. Vamos começar aqui pela faixa de baixo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas a gente pode começar por cima, pelo lado, pelo meio, não tem regra quanto a isso. Para esse desenho aqui do grid não tem regra. Mas vamos começar aqui pela parte de baixo para vocês entenderem melhor. Eu quero que vocês observem esse primeiro retângulo aqui, ó, que é esse daqui. Esse primeiro. O que a gente tem nele? A gente tem um capim. Uma coisa bem legal que eu gosto de fazer. Eu olho aonde esse capim começa em relação a esse retângulo aqui. Se ele está na metade, se ele está mais para baixo, se ele está mais para cima. E, por exemplo, aqui ele sai aqui embaixo. Onde isso daqui está saindo? Se está mais para o meio, mais para um lado, mais para o outro. Isso já me dá uma base muito boa. Por exemplo, aqui. Eu sei que esse capim está começando mais ou menos dessa altura aqui, que é para baixo do meio. E ele está terminando mais ou menos aqui, quase na pontinha. E ele faz essa curva aqui, ó. Aí eu posso vir aqui, simplesmente e... olha aí. O que estava aqui nesse cantinho, eu joguei aqui. Prontinho, beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui. O que mais que a gente tem? A gente tem esse barranco, a gente tem esse barranco aqui, a gente tem essa pedra. Vou pegar essa pedra como referência. Olha só, essa pedra ela está pegando esses dois quadrados, ela está pegando esse quadrado e esse quadrado. Você vai desenhar o que tem dentro deles mesmo. E aqui eu olho, olha, ela está saindo mais ou menos desse ponto aqui, ou seja, ela está mais perto dessa ou dessa parte. Aí eu imagino aqui a distância, nossa, ela está bem mais perto dessa daqui. Então, eu imaginando isso daqui, ela está mais perto desse lado de cá. Então, ela está mais ou menos saindo aqui a pedra. E aqui, ó, ela vem mais ou menos, passa aqui, nessa linha. Então, ela está
mais perto desse daqui, ó. Essa linha, ela tá mais ou menos aqui assim. Então eu sei que a minha pedra ela vai passar mais ou menos nessa área aqui. Eu vou fazer um risco bem suave, já já vou fazer ele certinho, tá? E aonde é que ela encerra? Ela vem pra cá e encerra mais ou menos aqui. Ela encerra mais ou menos aqui, aqui assim. Então beleza, eu tenho esse desenho aqui, meio arredondado, que não é o desenho da pedra mesmo, mas ele já tá me dando uma noção. Agora eu vou fazer o desenho da pedra. Pessoal, eu vou escurecer o vídeo um pouco de propósito para ficar melhor para vocês verem essas linhas. Agora aqui eu vou olhar para essa pedra e vou imaginar, ela vem aqui, ela faz isso, aqui ela passa aqui em cima e ela desce aqui, ela sobe e faz isso daqui, mais ou menos isso. Não precisa ser perfeita não, viu? Aqui ela faz isso, ótimo. Agora eu vou riscar mais forte, para esse desenho não sumir quando eu estiver fazendo os próximos processos da pintura, que é o processo de queimar a tela, que é um processo opcional que eu vou ensinar para vocês. Mas a gente pode marcar um pouco mais forte, tá? O desenho mesmo. Quando a gente já tiver certeza que o desenho está certinho, não tem nada errado nele. Olha, fiz a pedra entre essas duas linhas, conforme está aqui no desenho. E agora, para onde a gente pode ir aqui nesse desenho? A gente pode ir para essa margem aqui, que está mais fácil também, porque ela ocupa essa parte aqui, ó. Ela começa nesse ponto aqui, mais ou menos, então, nesse ou nesse. Vamos lá, esse primeiro não, nesse aqui. Então, esse aqui, ela começa nesse daqui, mais ou menos dessa altura aqui. Tá, então aqui, e vira o capim que tá bem aqui, ó. Tá vendo esse capinzinho aqui nessa parte? Ó, ele tá bem aqui, esse capim. E ele passa pra cá cruzando essa linha, esse X aqui. Aí daqui pra cima eu não vou desenhar agora, porque a gente vai continuar aqui embaixo. Essa linha, ela sai daqui, ela vem quase reta e passa bem aqui embaixo, e ela some bem aqui. Ou seja, ela termina quase aqui no meio, e ela passa mais ou menos aqui embaixo. Então a gente imagina que ela vai passar mais ou menos aqui assim, ó. Certo? Agora a gente vai fazer isso aqui, só que sem ser retinho. Isso aqui é uma margem. Isso aqui é só um desenho de uns capins, isso aqui a gente vai passar a tinta por cima, só pra gente saber que tem um capim aí. Olha só, a gente já fez essa faixa aqui. Na verdade, essa aqui dá pra ver ela bem ainda, essa segunda faixa aqui, eu achei que não dá pra ver na câmera. Mas beleza. Continuando então esse capim aqui, até onde ele vem? Ele vem nessa direção aqui e para por aqui assim. Então a gente vem aqui. E você sempre vai estar olhando o desenho, tá? Sempre olhando o desenho, vendo qual quadradinho que você tá. Por exemplo, que quadrado, que retângulo é esse daqui? É esse daqui, ó. Por que você sabe disso? Bom, ele tem só um aqui desse de baixo e só tem um do de cá e tem esse aqui sem nada. Então tem esse aqui sem nada, tem um do de cá e um do de cá. Ele tá aqui. É muito simples para entender desse jeito, muito simples para entender mesmo. Não preciso nem numerar e colocar a letra também, não preciso fazer nada disso. Aqui é bem fácil de entender. Bom, esse barranco, ele sobe até lá em cima, ele passa mais ou menos aqui. Então, é mais ou menos essa distância aqui, eu vou fazer um risco bem de leve. E ele vira para cá, ele vai fechar essa linha mais ou menos aqui em cima. Então, eu sei que ele faz mais ou menos esse movimento aqui, ó. Só que esse aqui é uma forma de capim, então a gente pode desenhar assim. Eu vou parar ele aqui. Bom, olha aí como é que já está ficando o nosso trabalho. E agora, aqui, nessa faixa, o que a gente tem para cá? O que a gente tem nesse daqui? O que a gente tem nesse daqui? A gente tem o barranco do outro lado. É bom a gente começar por esse do meio? Aqui eu começaria pelo do canto, porque aqui está mais fácil para mim entender. Ó. Ele vem por aqui, aí ele cruza a linha desse daqui, mais ou menos nessa altura, então ele vai cruzar essa linha mais ou menos nessa altura, e aí ele acaba mais ou menos aqui assim. Ou seja, ela acaba mais ou menos aqui assim. Então, eu sei que esse barranco ele vai fazer esse movimento aqui, ó. E aqui eu fiz ele bem de leve, eu vou fazer ele mais forte, fiz ele de leve para marcar o início dele. Onde ele passa lá em cima? Ele passa mais ou menos aqui, ó, para cima do meio. Ele encerra mais ou menos aqui. É isso mesmo? Deixa eu ver. Vou fazer bem de leve aqui o risco, para não ter problema. Mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos isso mesmo. Então, agora vamos fazer mais forte. Vou marcar mais forte aqui.
Seguindo essa lógica, a gente fez mais uma margem. Só que aí a gente tem a outra margem que fecha aqui, ó. Onde é que essa margem fecha? Ela passa quase no meio dessa, quase no meio, o meio seria aqui, ela passa um pouquinho para cima do meio. Só que como referência, você também pode usar os outros barrancos, ou seja, ela passa aqui nesse daqui, e já nesse daqui, ela vem até uma parte sem encostar em nenhum. Então, podemos dizer que ele passa mais ou menos aqui assim. Isso aqui seria a margem do rio, do lado do fundo, aqui. Beleza. Agora vamos subir isso aqui um pouquinho para a gente continuar nosso desenho. Olha só, subir bem pouquinho para a gente não se perder. Então, essa margem aqui está aqui. Essa margem aqui, um pedacinho dela aqui, sumindo. Essa margem de lá está aqui, assim como essa daqui está aqui. E agora, então, qual é o próximo passo? A gente pode fazer aquela árvore grande que a gente tem do lado de cá. Então, ela começa onde? Ela começa nessa linha aqui, ou seja, nessa parte aqui, um pouquinho para baixo disso daqui, ó. Ela começa mais ou menos aqui. E agora eu vou olhar onde ela atravessa as linhas. Por exemplo, ela sai daqui e ela começa a subir. Ela vai atravessar essa linha aqui, ó. Essa linha, esse quadrante aqui. Ela vai atravessar ela quase aqui na ponta. Ela vai atravessar aqui assim. Ou seja, me diz que ela vai ter que fazer um movimento bem forte para cá e para cá. E onde ela atravessa aqui? Ela atravessa aqui embaixo. Então, a gente segue com essa ideia aqui e traz para cá. Onde ela volta? Ela volta quase no meio dessa daqui, ó. O meio seria aqui, ela volta um pouquinho para baixo do meio. Olha aí, a árvore está começando a ganhar forma. Vou marcar mais forte um pouquinho, que eu vou afastar um pouco a câmera para vocês terem uma visão do todo, para não se perder. Ainda continuando aqui nessa árvore. Olha, pegando esse retângulo aqui, que só tem um para cima e só tem um para o lado aqui. Olha só. Onde ela passa aqui dentro? Eu vou passar de leve primeiro o risco, ela passa mais ou menos aqui. Joga aqui para o meio, onde encontra com esse daqui que sobe. Aqui ela faz esse movimento, ela anda por aqui. Ela passa aqui em cima já, quase lá no topo. Fazendo um movimento mais ou menos por aqui. Estou passando um lápis de leve primeiro, antes de fazer a marcação forte. E aqui no cantinho é bem tranquilo, aqui ela desce como se fosse um V. E a gente vai voltar aqui já para fazer isso aqui mais forte. Agora vamos lá, vamos desenhar aqui um pouquinho mais de intensidade. Olha só, tanto que é tranquilo para entender. Você está vendo que passou aqui e vem até aqui. Então, ele vem mais ou menos até aqui em cima, ele atravessou aqui, ok. Então, ele faz um movimento como se fosse um V. Ele faz um movimento aqui, então, como se fosse um V. Faça um risco de leve, agora vem fazendo aí a vegetação um pouquinho mais marcada. Tranquilo essa parte aí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora falta pouca coisa para a gente terminar. Vamos descer aqui para esse lado. Bom, continuação aqui. A gente tem uma linha lá no fundo, como se fosse uma linha do horizonte, que ela passa perto dessa linha e vem até mais ou menos aqui. Olha só onde ela está passando. Aqui era essa margem aqui, né? E tem a linha que a gente fez o grid, ela passa mais ou menos aqui. Dentro dessa parte aqui, ó, aquele retângulo, a gente tem para cima da margem aqui, a gente tem como se fosse uma vegetação mais ou menos nessa área aqui, ó. Mais ou menos por aqui assim. Fiz um risco leve, agora vou fazer ele mais marcado um pouquinho. Essa vegetação ela vai sair mais ou menos daqui. Ela vem, aqui ela vai subir um pouquinho, ela vai passar aqui,
ela vai finalizar por aqui assim. Beleza? E aí, para finalizar de vez mesmo, agora só falta a gente fazer uma vegetação, também umas árvores que tem aqui. E aí a gente finaliza. Vamos ver. Bom, vou marcar aqui a altura que ela vai passar. Em relação a essa linha aqui, ela passa mais ou menos dessa altura aqui. Ela termina mais ou menos aqui. Aí eu vou tendo uma noção aqui do que eu preciso fazer. Mais ou menos isso daí. Agora eu vou marcar mais forte um pouquinho. E o desenho, ele está praticamente pronto. Aqui teria mais o que? Do lado de cá, teria o tronco da árvore aqui nesse canto. Só que não é uma coisa nem que a gente precisa fazer não, tá? Ele cruza essa linha aqui, mas eu vou fazer aqui de leve só para vocês verem. Ó, ele está saindo aqui do lado, ele está cruzando esse ponto aqui, ó. Quando alguma coisa passa nesses cruzamentos de ponto, fica facinho de você conseguir colocar isso no lugar certo. E aqui ele sobe para cá. E tem outro aqui do lado que vai atravessar aqui em cima. E sobe para cá. E a gente tem algumas folhas aqui. Aqui começa a virar uns galhos e aí acabou. Acabou mesmo. Esse aí é o desenho. E é dessa forma que vocês vão passar os desenhos de vocês para a tela. Vocês podem observar que está toda a composição aqui de uma forma que manteve a harmonia de tudo que a gente fez, manteve o tamanho correto, apesar da tela ser bem maior do que o desenho que a gente tem, nós conseguimos crescer, expandir ele, e a partir de agora, as outras pinturas do curso, você vai fazer isso sozinho. Você vai baixar a imagem de cada uma das pinturas, esse desenho aqui, você pode baixar também a foto da pintura pronta, mais o desenho, esse desenho com grid é muito importante, eu vou deixar isso aqui em todas as pinturas, vai ter o desenho com grid para você baixar. Agora que eu te ensinei como você observa e como você faz para passar esse desenho para a tela, fica muito mais fácil. E, inclusive, se você tiver alguma revista, alguma foto, alguma coisa, você quiser passar para uma tela, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá nessa foto, nessa revista, no que seja, e quadricular ela, o mesmo jeito que você quadricular ela, você quadricula na tela e passa o desenho para a tela. Assim você mantém a proporção correta, mantém tudo no lugar certo, mantém as perspectivas tudo em ordem e tem um resultado aí muito melhor do que tentar desenhar tudo à mão livre e de uma forma que você não precisa saber desenhar, você só precisa seguir aqui as marcações para você chegar nesse resultado. Então tá aqui esse desenho. Pessoal, chegamos ao final dessa aula. Agora vocês sabem uma forma de pegar um desenho do papel e passar para a tela. Inclusive, se vocês forem alunos aí dos meus cursos de pintura, eu disponibilizo o desenho de todas as pinturas desse jeito e ensino como passar para a tela, né? Para vocês poderem acompanhar a pintura no passo a passo. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como queimar a tela ou como fazer a imprimatura da tela, conteúdo bem importante e vai sair amanhã aqui no canal. Se você não quer perder, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação. Espero vocês no vídeo de amanhã. Tchau, tchau!